Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós estamos iniciando um novo módulo, uma nova unidade, já é a terceira unidade, tá? Então agora nessa terceira unidade nós iremos tratar especificamente sobre os tratamentos, os procedimentos, os recursos, as técnicas, enfim, nós vamos falar de tratamento, de protocolo de tratamento, de atuação fisioterapêutica de fato no tratamento de pacientes com disfunções respiratórias. Então, de fato, é uma unidade muito importante. Até aqui vocês construíram as bases para a gente poder chegar a esse momento. Vocês tiveram um momento de entender um pouquinho a fundamentação voltada para os aspectos fisiológicos, anatômicos. Depois nós passamos a discutir um pouco sobre a parte de avaliação, importantíssima para poder dar seguimento para esse momento de agora de tratamento dos nossos pacientes. Tudo que a gente tem visto até este momento vai servir para que vocês possam seguir daqui para frente. Então, caso haja alguma dúvida que ficou de repente em outra unidade, em uma aula específica, em um conteúdo específico, eu recomendo que você pare um pouco e volte algumas casinhas para você poder estudar, poder rever algumas partes, para poder então ter segurança para seguir adiante. É necessário que você de fato tenha a segurança de que conseguiu compreender tudo aquilo que passou lá atrás. Porque a partir de agora eu vou precisar muito que a gente junte todos esses conhecimentos e obviamente ainda haverá uma próxima unidade. Nessa próxima unidade a gente vai poder de fato, que é a última unidade nossa, nós vamos poder então aplicar o conhecimento que nós obtivemos a partir das 3 unidades, contando com essa de agora que a gente inicia nesse momento. Então hoje, nessa hora, eu vou trazer para vocês falar um pouco sobre os procedimentos de higiene brônquica, tá? Inclusive a gente chama isso de vários modos, né? A gente chama de terapia de higiene brônquica, manobras de higiene brônquica, procedimentos desobstrutivos ou simplesmente higiene brônquica, tá? Vocês podem ver ainda outros na literatura, mas todos eles estão relacionados a técnicas, um conjunto de técnicas que são técnicas não invasivas, que vão auxiliar na mobilização e na depuração das secreções. E essas técnicas e essa finalidade de desobstruir, de mobilizar, de eliminar, ela vai servir para um princípio fisiológico importantíssimo, que é o intercâmbio gasoso, ou seja, a troca gasosa, certo? É importante, crucial para a vida, vital, certo? Então, pessoal, só para que a gente possa estabelecer aqui algumas questões, essa nossa aula que inicia agora, já a partir desse momento, ela vai ser, na verdade, dividida em 4 partes. Então, nós teremos 4 vídeos. É uma aula um pouco mais longa, que a gente vai tentar discutir um pouco sobre cada uma dessas terapêuticas, que, na verdade, é uma coisa só que é um universo muito grande de técnicas, de procedimentos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a teoria, o que está por trás do processo de higiene brônquica em si, como acontece naturalmente, qual é o desvio da normalidade que nós temos com relação a esse processo de mobilização e depuração de secreções nas vias respiratórias. E eu já vou finalizando essa aula de agora, mostrando um pouquinho para vocês como a gente pode direcionar o nosso atendimento, como é que a gente pode pensar na melhor maneira de levar, ou qual a melhor proposta para o nosso paciente do ponto de vista de procedimentos de higiene brônquica. Então, é importante essa construção, cada pedacinho da aula ela tem uma importância, e essa daqui eu considero como sendo não apenas introdutória, mas sendo fundamental para que a gente possa entender tudo que vem na sequência. Então, fica aqui esse alerta para que vocês possam ficar atentos, que vocês possam, obviamente, complementar tudo que a gente tem falado aqui com outros materiais, enfim, visando sempre incrementar o conhecimento de modo geral, tá? Então vamos lá. A princípio eu preciso falar um pouquinho sobre depuração. Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês.
Quando eu falo aqui que essas técnicas elas auxiliam tanto na mobilização como na depuração, eu estou querendo dizer que a mobilização é transporte. De algum modo, essa secreção ela vai sair de algum lugar, geralmente nas áreas mais periféricas do pulmão, elas vão ser transportadas, elas vão entrar em uma via principal de transporte de muco, de secreção. Vale ressaltar que aqui eu vou tratar essa secreção como muco, tá? E esse muco ele vai ter que ser transportado para fora por meio de um processo, tá? Esse processo eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Quando ele chega a um determinado nível do sistema respiratório, ali próximo na altura da traqueia, certo? Esse muco ele é depurado. A depuração nada mais é do que a eliminação. É aquilo que a gente vê com um escarro, tá? Externamente. A depuração, então, é a eliminação do muco que nós temos, então, acumulado dentro do sistema respiratório. Normalmente, esse processo acontece inconscientemente, a gente não percebe o tempo todo. Nós estamos realizando tanto mobilização como depuração de muco respiratório. Só que existem algumas doenças que faz com que esse muco ele esteja em excesso, um excesso de muco. São as condições ou doenças que cursam com o que a gente chama de hipersecretividade, tá? Produz muito muco, é uma possibilidade, ou quando o sujeito tem algum problema nesse sistema de transporte. E ainda tem uma outra possibilidade. Nesse último caso que eu falei de problema no transporte, está interligado com uma outra possibilidade, que é exatamente a consistência desse muco. Às vezes, uma doença específica ela pode ocasionar uma produção um pouco maior de muco, que não seria um problema, mas o indivíduo perceberia que ele está com um pouquinho mais de catarro, tá? Mas qual é o grande problema? Às vezes, existe uma doença que possa produzir um pouco mais, só que ela produz um muco muito espesso. E essa espessura do muco prejudica também o transporte. Então, de modo geral, existem esses dois grandes aspectos. Ou é por excesso, ou é por alteração no transporte ou na própria consistência desse muco que é produzido no sistema respiratório. Em ambos os casos, a mobilização e a depuração ela pode ficar prejudicada, principalmente a mobilização. Quando eu penso em depuração, eu penso em um nível um pouco depois, que é, por exemplo, a tosse. É o principal método, meu meio de depurar, de eliminar esse muco que está ali acumulado. Então, por exemplo, um problema na depuração seria um problema de tosse. Uma tosse ineficaz, por exemplo, poderia provavelmente ocasionar em acúmulo de mais secreção. Não talvez pelo excesso de produção ou pela consistência da secreção, mas por uma limitação na eliminação dessa secreção, ou melhor, deste muco que está ali acumulado. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa depuração normal. Então, para que haja uma depuração normal, ou seja, para que haja uma eliminação normal, eu preciso aqui de 3 aspectos importantes, centrais. Primeiro, eu preciso ter vias aéreas patentes. Quando eu falo em via aérea patente, é uma via aérea pérvia, uma via aérea livre. Via aérea, eu tenho via aérea superior e tenho via aérea inferior. As vias aéreas, de modo geral, elas precisam estar livres para que haja passagem, tá? E quando eu falo passagem, eu estou falando de entrada e saída de ar, mas também estou falando de materiais orgânicos produzidos pelo sistema respiratório, como é o caso do muco fisiológico, normal, tá? Só que quando essa via aérea, por algum motivo, ela encontra-se lesionada, obstruída, traumatizada, ou seja, não patente, a gente vai ter um pouco de dificuldade, então, para que todos os processos fisiológicos que eu me referi anteriormente, eles aconteçam. Além disso, o sistema mucociliar, que é essa imagenzinha que eu coloquei aqui, é muito bonitinho, que são os cílios mucociliar, os cílios que transportam muco, tá? Esse sistema ele precisa estar funcional. O que significa dizer isso? Funcionante. É possível, apto para o transporte de muco, que a sua função básica é transportar muco.
E aí é importante dizer que quando eu tenho qualquer tipo de problema, ou na consistência do muco, como eu falei anteriormente, ou nesse sistema de transporte em si, por algum tipo de discinesia, por exemplo, tá? Que é uma síndrome nessa... Os cílios, eles fazem um trabalho de batimento, eles vão batendo, como se fosse empurrando aquele muco. Se eu tiver qualquer alteração, um movimento descoordenado, a gente chama de discinesia, tá? Essa discinesia pode atrapalhar nesse transporte. Então, a princípio, eu preciso que haja um sistema mucociliar eficaz, funcional. E a terceira coisa que é fundamental para que nós tenhamos, então, a depuração adequada deste muco é uma tosse eficaz. A tosse, ela é fundamental nesse processo, porque por mais que haja, de repente, um bom transporte, uma via aérea patente, não adianta de nada se eu não tenho, de repente, uma eficácia dessa tosse. A tosse é ineficaz. Lembrem-se, a tosse é um fenômeno, é um reflexo protetor. Então, a tosse, ela deve acontecer sempre que há uma sinalização pelo nosso corpo. Essa sinalização é esse aumento de volume de muco, que gera uma sinalização por meio dos mecanorreceptores. Então, o estiramento desses mecanorreceptores, que está na parede do sistema respiratório, esse estiramento, esse estímulo, faz com que haja, então, uma resposta fisiológica, que seria a tosse. Isso é para proteger as nossas vias aéreas e mantê-las patentes, inclusive, mantê-las limpas. A gente fala muitas vezes, várias palavrinhas são sinônimos aqui. Quando a gente fala, por exemplo, clearance pulmonar, clearance respiratória, clearance das vias aéreas. O que é clearance? Clearance é limpeza, é a manutenção da é a via aérea pérvia, é a via aérea limpa, é a via aérea normal, vou dizer assim, que possibilita exatamente todo o transporte do muco e também esse transporte de gases, né, que é comum às vias respiratórias, às vias aéreas. Então, gente, quando esse muco, como eu falei para vocês, ele é natural, ele é fisiológico, ele existe em determinado volume, que é considerado dentro dos padrões de normalidade, e ele é produzido tanto pelas células caliciformes, tanto quanto pelas glândulas submucosas. Então, quando eu tenho essa estrutura sem alterações, a produção do muco ela é uma produção normal, que toda vez que eu não tenho uma produção de muco, esse muco, então, ele cai nas células ciliares, ou seja, ele é pegado, ele é capturado por esses cílios, e aí esses cílios vão encaminhar este muco para um determinado ponto no qual a tosse virá para poder fazer, de fato, o último processo, que é a depuração ou a eliminação. Então, gente, pensa aqui comigo. Se eu tenho qualquer alteração, por exemplo, nas células, uma hipertrofia das células caliciformes, ou uma alteração nas glândulas submucosas, isso pode, por exemplo, aumentar a produção de muco. E esse aumento de produção de muco sobrecarrega o sistema mucociliar, que por sua vez pode apresentar algum tipo de dificuldade para poder fazer o transporte ou a mobilização dessa secreção, desse muco. E aí a gente não consegue levar uma boa quantidade de muco lá para uma altura, na altura da traqueia, da carina, onde a tosse já vai ter algum grau de efetividade para eliminar, tá? Então, essa aqui como é que eu posso dizer? É a estrutura padrão. Essa estrutura aqui estando funcionante, ou seja, a produção dentro de um adequado, inclusive, se eu só adicionar uma informação, o muco ele é fundamental no sistema respiratório. O muco, sem muco, nós teríamos problemas importantes no nosso sistema respiratório, como, por exemplo, infecções recorrentes. Porque o muco ele é uma barreira de proteção também. Esse muco ele é um muco altamente aderente, ou seja, quando entram partículas estranhas no sistema respiratório, que passa por toda a filtragem de nariz e entra, apesar desse primeiro filtro e entra, nós temos ainda o muco que é aderente. Então essa partícula ela adere à parede, adere ao muco, e o muco, como está em transporte constante, ele vai eliminando essas partículas novamente,
por meio da tosse, né? Depurando essas partículas, eliminando esse muco juntamente com partículas estranhas por meio da tosse. Então, na verdade, a gente precisa ter esse muco. Então, esse muco em volumes pequenos, ele não causa nenhum tipo de dano, ele não causa nenhum tipo de prejuízo, ele é fisiológico. O problema é quando está em excesso, tá bom? Vamos lá. Então, gente, só falando um pouquinho mais sobre o muco, como eu estava dizendo para vocês, essa aqui é a camada de muco. Veja aqui que eu tenho, por exemplo, neste exemplo, partículas, corpos estranhos que estão aderidas àquela coluna de muco, ou àquela camada de muco. Por baixo dessa camada mucosa, nós temos sempre uma camada aquosa, uma camada salina, que ajuda, por não sobrecarregar os cílios, elas nos ajudam nesse processo de mobilização. Então, essa camada de salina, que é aquosa, como eu disse, ela permite exatamente, favorece que os cílios eles levem, encaminhem, mobilizem esse muco até a altura que dá para poder fazer a sua eliminação. Então, vai subindo, vai levando esse muco em um direcionamento. Veja que compõem essa estrutura mucociliar. As células aqui em amarelo são as células caliciformes, são células que estão produzindo muco, então elas produzem constantemente esse muco, tá? Então, essa aqui é a estrutura basal, ou estrutura histológica que nós temos do sistema mucociliar. Então, isso aqui é o que é esperado nos sujeitos, tá? Que não tem nenhum tipo de alteração. E aí, gente, isso aqui vai sendo encaminhado, né, por todo o sistema respiratório, como eu falei para vocês. Geralmente, a altura ideal, tá, que a tosse vai conseguir ter uma eficácia plena é na altura da laringe. Então, quando chega na altura da laringe, nas proximidades da glote, a gente consegue ter uma eficiência bem mais elevada para a tosse. Contudo, quando essa secreção, quando esse muco, ele já consegue se aproximando da carina, a carina está aqui, ó, bifurcação da traqueia, tá bom? O que é que nós vamos ter, então? Inúmeros procedimentos, incluindo a tosse, podem ser lançados, né, seriam utilizados, por exemplo, a aspiração endotraqueal, é um método que, se o meu paciente não está conseguindo tossir de modo eficaz, então, às vezes, a secreção, o muco, ele até alcança a altura da laringe. Só que o meu paciente não tem eficácia de tosse. Então, preciso lançar a mão de um procedimento, no caso, a aspiração, para poder buscar essa secreção, buscar esse muco que está ali aderido, que está ali acumulado. Então, neste caso, por exemplo, se o muco estiver já na altura da carina, ele pode ser capturado por meio de uma aspiração. Então, esse intervalo entre carina e laringe é o intervalo que esse muco deve alcançar, então é o espaço que esse muco deve alcançar para que então consiga-se, por meio de inúmeros procedimentos, o mais fisiológico deles de fato é a tosse, que a gente consiga então fazer a depuração desse muco, tá? Que a pessoa consiga depurar esse muco que está ali acumulado, tá? Agora, como eu falei para vocês, existe uma questão importante. Primeiro, eu tenho que considerar a espessura do muco. Quando eu tenho um muco muito espesso, nós temos um muco mais espesso e um muco mais fino, nós temos uma certa dificuldade, por exemplo, no caso do muco espesso, da gente conseguir transportar essa secreção, transportar esse material. Quanto o muco ele é mais fino, o esforço o esforço do sistema mucociliar ele é bem menor, o gasto energético é menor, tá? E quando a gente tem um muco espesso, existe, além da dificuldade, eu digo, com relação ao tempo, demora mais para esse muco ser transportado, há uma sobrecarga desse sistema mucociliar que pode gerar dificuldade, que pode gerar dano. Então, se eu tenho essas duas condições, transporte mais lento, tá? E aí, muitas vezes, a impossibilidade até mesmo de realizar um transporte eficaz, isso gera acúmulo, tá? E aqui nessa condição, eu já puxo para a gente falar um pouquinho quando acontece desse muco chegar lá na altura adequada, esse muco chegar no ponto certo, a gente consegue, por meio da tosse, fazer essa eliminação,
né? Então, como já falei para vocês anteriormente, ela ajuda a livrar as vias aéreas desse muco em excesso e também de corpos estranhos. Ela complementa essa depuração mucociliar normal e ajuda a segurar a patência das vias aéreas. Então, basicamente, aquilo que eu havia comentado. Só que nem sempre... Desculpa, aqui tem outra informação. Aqui vocês já viram também que eu falei com vocês sobre isso na unidade passada, sobre as fases da tosse, só para a gente poder relembrar isso. Nós temos uma fase chamada de irritação, tá? Que é a fase do estímulo. Então, a gente tem... por algum motivo, seja por processo de secreção, por corpos estranhos, por um processo inflamatório, por exemplo, nós temos estímulos de fibras sensitivas, então sejam de mecanorreceptores ou quimiorreceptores, enfim, termorreceptores. Então, quando temos qualquer tipo de estímulo nessas fibras sensitivas, nessas fibras nervosas, há um encaminhamento de informação nervosa para o sistema nervoso central para que haja, então, de lá para cá, um estímulo para a contração muscular, no caso, que acontece a inspiração, é por conta da contração dos músculos respiratórios, neste caso, os inspiratórios, né? Então, essa informação, quando há um estímulo lá nas fibras sensitivas, essa informação é uma informação aferente, ela alcança a altura do bulbo, no tronco encefálico, e lá no bulbo nós temos o centro da tosse. E é nesse centro da tosse que a informação ela é processada e ela é retornada com a resposta, certo? Eferente, no caso, solicitando o seguinte: músculos inspiratórios inicia a contração para poder ter, de fato, uma inspiração. Então, a inspiração acontece, a glote nesse momento ela está aberta, então há uma inspiração profunda, uma inspiração rápida, tá? A partir do momento que alcança-se um volume de inspiratório adequado, essa glote ela é fechada ao fechamento da glote, os músculos continuam ainda tendo, os músculos ainda inspiratórios, eles continuam em contração e a gente tem um súbito aumento tanto da pressão alveolar como da pressão pleural. E a partir desse momento, com esse aumento de pressão naquela caixa torácica dentro do pulmão, mais precisamente, é que a glote ela tem uma determinada pressão de fechamento, a pressão interna ela ultrapassa a pressão da glote. E nesse momento há uma fase de expulsão ou explosão, que é quando a glote ela é abruptamente aberta, e aí a gente vai ter a saída desse gradiente de pressão e também desse volume de ar que estava dentro dos pulmões. E com esse volume de ar, com essa pressão toda expiratória, junto com ela a gente vai ter a eliminação desse muco, desses corpos estranhos, desse corpo estranho que está ali dentro da via respiratória, tá? E aí então a gente vai ter um fluxo expulsivo, uma eliminação. E o que foi que eu falei para vocês? Com relação à eficácia da tosse. A eficácia da tosse ela pode estar ligada a qualquer uma dessas 4 fases. Se o indivíduo ele tem um problema de ordem neurológica, talvez ele não tenha irritação, ele não tenha o estímulo, ou essas fibras sensitivas elas estejam desligadas, elas não estejam sensíveis o suficiente para as alterações. Isso pode gerar um problema de ineficiência de tosse. Ou, por exemplo, eu estou com fraqueza muscular inspiratória, não produzo uma inspiração, ou seja, não produzo uma inspiração, mas eu não produzo um volume inspiratório adequado para poder gerar. Esse volume entra, mas esse volume sai. Isso poderia ser um problema. Um outro problema aqui na fase de compressão, se minha glote tiver problemas, por exemplo, se eu tiver uma lesão de nervo supraglótico, ou tiver uma lesão que faça com que a minha glote ela não feche adequadamente. Se eu tiver qualquer lesão glótica, isso também não vai acontecer. Ou então se eu tiver, por exemplo, entubado, né? Eu acredito até que eu vou falar na sequência, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas se eu tiver qualquer tipo de alteração na glote, eu também não consigo ter uma eficácia legal da tosse. E por fim, se eu não tenho nada desses primeiros aspectos, se eu tenho alguma alteração em qualquer uma das etapas anteriores, obviamente a expulsão também vai ficar comprometida. Então, gente, a eficácia da tosse, a ineficácia da tosse, ela pode ser causada ou gerada por vários motivos, tá? Basta a gente identificar de fato de onde está saindo ou qual é a causa central dessa ineficácia, tá certo? E aqui só uma figura para ilustrar, a gente já tinha falado isso em outro momento, mas tem a primeira fase. Lembrando que com relação às 4 fases da tosse, quando a tosse é uma tosse
voluntária, então eu vou lá e tuço, eu não tenho essa primeira fase. A irritação ela não acontece porque não foi uma tosse involuntária, não foi uma tosse por um estímulo específico. Foi uma tosse voluntária, então eu tenho só inspiração, compressão e expulsão, tá? Então, na irritação, algo vai irritar uma fibra sensitiva específica, gera uma informação nervosa para o centro da tosse. Ele responde solicitando a contração da musculatura inspiratória para fazer a inspiração, a glote mantém aberta, o ar entra um volume específico de ar, chega um determinado momento que essa glote ela é estimulada ao fechamento, e ali a gente vai ter contração de musculatura, principalmente agora a musculatura expiratória, como a abdominal, certo? E depois que essa glote não suporta mais aquele gradiente de pressão que está acumulando lá dentro do tórax, é a glote do pulmão, a glote abre-se rapidamente para uma expulsão de todo esse conteúdo que está ali dentro, tá bom? Vamos falar de depuração anormal. Então a gente falou até agora do que é normal, eu comentei uma coisa ou outra de anormalidade, porque é importante a gente ter a ciência do fisiológico e do fisiopatológico. No anormal eu tenho duas condições centrais de obstrução. Obstrução parcial e obstrução total ou completa, também chamada de tamponamento mucoso. Vamos lá. Na obstrução parcial, o que acontece? Aqui, se eu só mostrar para vocês uma coisa, nessa figura aqui ao lado, nós temos esses dois exemplos de brônquios específicos. Eu tenho um brônquio normal, com toda a sua estrutura. A gente observa que a gente tem o muco, nós temos aqui as células, o sistema mucociliar, com suas glândulas mucosas e suas células caliciformes. Nós temos a parede do brônquio, nós temos a musculatura, enfim, nós temos um brônquio normal com sua estrutura normal, tá? E como vocês sabem, já falei para vocês, todo brônquio normal ele vai ter muco, tá? Porque é uma barreira de proteção. E aqui ao lado eu tenho um exemplo da caso da doença chamada bronquiectasia. O que é que está acontecendo aqui? Além da gente ter um acúmulo gigantesco de muco, um aumento de muco importante, nós temos também um processo de dilatação desse brônquio. E essa dilatação ela é acompanhada pelo aumento de glândulas mucosas, e esse aumento de glândulas mucosas faz com que haja, gente, aumento de produção de muco, tá? E um outro problema aqui no caso da bronquiectasia é que a gente perde, tá aqui, ó, pela dilatação, ou seja, por uma alteração estrutural, anatômica, né, uma alteração estrutural importante daquele brônquio, a gente vai ter perda de cílios, e essa perda de cílios dificulta ainda mais o processo de transporte ou de mobilização de secreção. O que eu quero dizer isso para vocês? Chega um determinado momento, aqui eu tenho uma obstrução importante, mas ela não é completa. Ela é uma obstrução ainda considerada parcial. Provavelmente eu tenho mais de 75% do brônquio obstruído. Isso já é muito importante. Então, isso aqui já de cara gera aumento do trabalho respiratório, leva ao aprisionamento de ar. O aprisionamento de ar é o seguinte, gente, ó, esse pequeno lúmen do brônquio, ele passa ar, o ar entra, mas qual é o problema do aprisionamento? O ar entra, mas o ar não consegue sair por completo. E essa condição do ar entrar e não conseguir sair, gera o que a gente chama de hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação é causada por conta do acúmulo de secreção, que permite uma redução, que gera, ou que ocasiona, uma redução nessa passagem do ar, tanto para entrar, como também para sair. E esse acúmulo de ar lá dentro não é bom, é chamado de hiperinsuflação, e isso, gente, gera desequilíbrio importante na relação ventilação-perfusão. É que vocês viram isso, estudaram isso na fisiologia, tá? Na unidade 1 aqui da nossa disciplina. Então, pessoas, o que é importante considerar aqui? Que essa obstrução, ainda que parcial, ela já gera importante impacto na condição do sujeito. Essa questão do aumento do trabalho respiratório, isso quer dizer o quê? O aumento do trabalho respiratório está relacionada ao aumento de frequência respiratória, aumento do uso, o aumento na utilização da musculatura respiratória, força mais músculo, força o sistema respiratório. E quando eu falo forçar o sistema respiratório, eu estou dizendo para vocês que isso gera maior gasto energético.
E essas pessoas, elas terminam tendo complicações por conta desse aumento do consumo energético, tá? Isso não é bom. O nosso sistema respiratório, ele tem que ter um equilíbrio nesse gasto energético. Se ele gasta muito, se ele consome muita energia, isso está defeituoso, isso não está legal, tá? Isso é problemático, tá certo? Isso pode evoluir para uma outra condição. Quando eu tenho, gente, então, um caso de obstrução completa, também chamado tamponamento mucoso, isso aqui, gente, significa dizer que de 75% de obstrução eu passei para 100% de obstrução. Fechou. Quando fecha, se for um brônquio importante, acontece uma condição chamada de atelectasia. Atelectasia é quando, se eu tenho, por algum motivo, eu vou dar um exemplo de uma questão de obstrução por secreção por muco em excesso, tá? Então, se eu tenho um brônquio importante, que ele está com um tamponamento mucoso, o que acontece? Todas as estruturas alveolares que eu tenho periféricas a ele, né? A gente sabe que tem uns brônquios de maior ou menor calibre, que vão ser os caminhos para que o ar chegue aos alvéolos. Se esses caminhos estão obstruídos na sua plenitude, ou seja, completamente obstruídos, esses alvéolos eles não receberam ar. O alvéolo sem ar, sem volume residual, tá? Vocês viram isso na aula de fisiologia? Os alvéolos eles tendem ao colabamento, porque a pressão que está ali externa, apesar de surfactante, apesar de toda a estrutura, ela não consegue suportar o vazio, vou dizer assim para vocês. Então esse alvéolo ele tende a colabar por conta disso. Esses vários colabamentos alveolares dá-se o nome de atelectasia. Além de atelectasia, a gente tem um comprometimento, obviamente, na oxigenação, gente, por quê? Onde é que é a troca gasosa? Onde é que ocorre a troca gasosa? Qual é a unidade funcional do sistema respiratório? É o alvéolo. Se eu tenho um comprometimento alveolar, se o ar não está chegando ao alvéolo, não tem uma troca gasosa. Isso faz com que o oxigênio não entre e o CO2 não saia, tá? Essa condição na qual eu não tenho ar, não tenho gás, mas eu tenho uma estrutura vascular boa, adequada, esperando esse gás. Quando eu tenho isso, ou seja, boa circulação, mas sem ventilação, essa condição é chamada de shunt pulmonar, tá? E também é uma questão fisiológica, neste caso não é fisiológico, tá? Mas a gente estuda isso na parte de fisiologia do sistema respiratório. Só estou falando para vocês lembrarem um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é ruim a depuração anormal. Pode gerar tanto uma obstrução parcial como uma obstrução completa, tá? E aí, gente, tem o que é que essas obstruções elas ocasionam, além daquele problema que a gente viu antes, de aumento do trabalho respiratório, atelectasia e shunt pulmonar. Gera processos infecciosos, resposta inflamatória com liberação de mediadores químicos. E essa liberação de mediadores químicos vai gerar lesão desse epitélio, tá? De revestimento, no caso, tanto dos alvéolos como de todos os brônquios, de toda a estrutura, porque um processo inflamatório gera edema, gera extravasamento de líquido para o meio intersticial, gera mais obstrução, tá, gente? Gera dano na parede importante, então há lesão do epitélio das vias aéreas, e isso qualquer processo inflamatório aumenta a produção de exudato. Exudato é material inflamatório. E o exudato, ele também estimula a inflamação estimula o exudato e isso estimula, por sua vez, maior produção de muco. Porque, gente, a gente tem células que estão sendo hiperestimuladas, principalmente as glândulas mucosas. Então vai ter mais produção de muco. Isso torna-se um ciclo vicioso, tá? Que culmina, inclusive, com a ineficácia da tosse, porque há tanto muco acumulado que a tosse não está sendo eficaz para eliminar tamanho volume de muco, tá? E aí, gente, quando eu tenho esse volume de muco acumulado, há uma tendência gigante de colonização de micro-organismos patogênicos. E isso vai gerar e ocasionar mais infecções.
Então é um ciclo vicioso. Eu coloquei aqui o exemplo que acontece muito na bronquiectasia. É uma das, bronquiectasia e fibrose cística são duas doenças que causam muita produção de secreção. Muita, por motivos diferentes, tá bom? Mas elas terminam gerando a mesma repercussão primária, que seria essa hipersecretividade, tá bom? No caso da bronquiectasia, a gente tem uma produção de muco exagerada, né? Essa produção de muco exagerada, ela tá aqui, muito muco, estimula processos infecciosos, estimula que haja colonização de micro-organismos patógenos ou patogênicos naquele local. Isso, por sua vez, o excesso de muco, tudo isso, faz com que haja liberação de mediadores químicos, porque há uma resposta inflamatória. Então, gente, olha esse brônquio. Ele já tem um determinado volume de secreção, mas ele está com sua estrutura normal, não há edema, não há processo inflamatório presente. Mas olha isso aqui do lado com processo inflamatório. Além do muco estar lá, há uma inflamação da mucosa, uma inflamação da estrutura, tá? Então, aquele brônquio que já tem uma redução em algum grau do lúmen, da luz do brônquio, que já reduz a passagem, tá bom? Agora, com o processo inflamatório associado, a gente vai ter ainda mais redução. Aqui a gente pode culminar com um tamponamento mucoso, que não foi só causado por muco, que foi causado por um processo inflamatório. Então, é quase impossível a gente não ter as duas condições associadas. Quando eu tenho um excesso de muco, quase sempre vai ter liberação de mediadores químicos e processo inflamatório. Quase. E sempre quando tem um acúmulo de muco, eu quase sempre vou ter processos infecciosos relacionados. Tá certo? Então, gente, é um ciclo vicioso. Que isso aqui vai gerar mais acúmulo de secreção, mais bronquiectasia, que é a dilatação do brônquio, mais infecção e um ciclo vicioso. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui para quebrar esse ciclo vicioso? Depurar, mobilizar e depurar essa secreção, esse muco. É um processo que nós devemos fazer, é o objetivo central da fisioterapia nesse contexto, é exatamente isso, favorecer essa eliminação de secreção, tá certo? E aí, aqui são os aspectos que podem comprometer essa tosse, né, que pode torná-la mais ineficaz. A gente já viu isso também, mas eu vou repetir: anestesia, depressão do sistema nervoso central, analgésicos narcóticos, dor, disfunção neuromuscular, restrições pulmonares, lesão do nervo laríngeo por conta da glote, via aérea artificial, fraqueza na musculatura abdominal, cirurgia abdominal, obstrução das vias aéreas. Muita coisa pode gerar comprometimento da tosse. Então, o que é que eu tenho que fazer enquanto fisioterapeuta aqui também com relação à tosse, gente? Se a tosse ela é importante, lembra que a gente avalia a tosse, né? A nossa avaliação da tosse, ela é importantíssima, principalmente no paciente hipersecretivo. Tá certo? E eu preciso saber o que é que está causando tamanha ineficácia. O que é que está causando? O paciente está anestesiado. Tá. Obviamente vai comprometer a tosse. Não, o paciente sofreu um traumatismo craniano e teve lesão no tronco encefálico. Então, é do sistema nervoso central ou é uma fraqueza muscular. Então, eu tenho que investigar a situação do meu paciente. E pode ser várias coisas juntas, tá, gente? Por exemplo, a pessoa pode ter passado por uma cirurgia abdominal e ela está com dor naquela cicatriz cirúrgica ou medo de respirar profundamente, por exemplo. Então, ele não consegue tossir como deveria, tá bom? Paciente entubado, eu comentei isso com vocês. O paciente entubado ele tem o quê? Uma via aérea artificial. Gente, olha aqui. Esse paciente, ele vai ter aqui a glote dele vai ficar aberta o tempo todo, ele não tem mais controle glótico, ele perde a habilidade da contração glótica. Então, esse paciente, ele tem um risco altíssimo de aspirar, por exemplo, conteúdo gástrico ou secreções da cavidade oral, né? Isso vai gerar infecções respiratórias nessa pessoa, tá? A gente pode, o mais comum, pneumonia por broncoaspiração. O que é uma broncoaspiração? Aspiração é, certo? Aspiração brônquica, entrou um conteúdo para dentro dos brônquios, tá? Impactação mucoide é muito importante nesse paciente. Impactação mucoide é quando existe acúmulo de secreção em alguma parte aqui,
que não está conseguindo ser eliminada. E essa impactação que aumenta a densidade do muco, a viscosidade do muco aumentada. Forma muitas vezes as chamadas rolhas. Eu falei com vocês isso na aula de avaliação, lá na primeira aula de semiologia. Rolhas, tá? Impactação mucoide. As atelectasias, que vocês já viram, e também, obviamente, se não está tendo uma boa circulação de ar, né? Se está tendo obstrução brônquica em maior ou menor grau, eu tenho hipoxemia. O que é isso, gente? Hipoxemia é redução do oxigênio circulante, o oxigênio sérico, circulante no corpo. Essa pessoa ela vai ter problemas por conta disso. Então, uma tosse ineficaz que acontece nos pacientes que estão entubados é um problema. A gente tem que ficar muito atento a isso para controle e para acompanhamento, tá bom? E aí, só para a gente falar, deixar mais claro para vocês, qual é o objetivo das técnicas ou dos procedimentos de higiene brônquica? Auxiliar na mobilização e remoção de secreções que estão retidas. O nosso propósito final, gente, não é só, eu quero botar o catarrinho para fora. Não. Gente, se for, vamos lá, deixa eu parar aqui. Se eu for falar que eu estou aspirando por aspirar, assim como um técnico, isso não é fisioterapia. Eu vou comentar isso provavelmente na parte da aula de aspiração, tá? Que é dentro desse conteúdo. Mas, gente, é muito comum a equipe de um hospital, da terapia intensiva, muitas vezes, quando ela não é bem esclarecida, principalmente o pessoal da enfermagem, acreditar que o fisioterapeuta ele tem que ficar fazendo a aspiração quando o paciente está com secreção visível, tá? No tubo, etc. Não é isso. A função do fisioterapeuta na aspiração é durante o procedimento fisioterapêutico. Por que eu estou fazendo aspiração durante o procedimento fisioterapêutico? Porque eu quero, gente, tá aqui, ó, melhorar o intercâmbio gasoso e fazer com que ele tenha um adequado trabalho respiratório. Não haja sobrecarga no trabalho respiratório do meu paciente. Eu não estou aspirando por aspirar para limpar o paciente. Não é essa a minha função. Essa é uma atribuição da equipe técnica que assiste ao paciente. Nós estamos trabalhando para melhorar o intercâmbio gasoso, para fazer com que ele tenha que de fato reduz o trabalho respiratório, reduz o impacto, a sobrecarga no sistema respiratório, aquele excesso de secreção. Isso tem que ficar muito claro para vocês desde o momento de agora, tá certo? Porque eu não faço técnicas com finalidades técnicas, certo? Eu digo assim, fazer para um objetivo. Nosso objetivo é fisiológico, nosso objetivo é mais amplo. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? E que vocês não tirem isso de vista, que vocês mantenham essa noção, essa concepção, porque isso é importante. Já aconteceu até em alunos meus de estágio hospitalar, a gente terminar a conduta fisioterapêutica, 30 minutos depois chegar uma profissional, enfim, e dizer, olha, tá lá o paciente cheio de secreção, vocês têm que ir lá terminar. Na hora eu nem deixei o aluno responder, eu falei, não é nossa atribuição. Não é nossa atribuição. A nossa atribuição foi feita durante o procedimento fisioterapêutico. Se o aluno naquele momento viu necessidade de aspirar, ele aspirou. Se ele não viu necessidade, não há necessidade. Não havia necessidade. Toda mobilização, gente, eu vou falar isso no finalzinho desse conteúdo dessas aulas. Toda mobilização, eu digo assim, todo exercício, mobilização corporal gera mobilização de secreção. Então, se eu estou mexendo com o paciente no leito, isso vai gerar. Então, não agora, mas daqui a pouco, o exercício físico é ótimo para aumentar a eficiência do sistema mucociliar, gente. É excelente. Certo? Então, se eu faço fisioterapia, certeza, daqui a 30 minutos o paciente vai tossir, vai botar para fora, mas ali já não é mais minha atribuição, eu já fiz o que eu precisava fazer, ele tossir. Então, ele já fez, agora a equipe da assistência é que continua com o trabalho, tá certo? Indicações de higiene brônquica, então, quando tem secreções copiosas, ou seja, em excesso, insuficiência respiratória aguda, que tem retenção de secreção, atelectasia lobar aguda. Gente, lembra da estrutura anatômica, o lobo, quando eu tenho uma atelectasia de um lobo inteiro,
tá? Aguda, o que é isso? De uma hora para outra, atelectasia. Isso é sinal de rolha, de secreção. A rolha foi lá e pá, fechou um brônquio lobar e o brônquio tamponamento mucoso, rolha, tá? E eu tenho que tomar uma atitude que é, na verdade, realizar a manobra de higiene brônquica ou procedimentos de higiene brônquica para poder desrolhar o rolhado, tá? Liberar a via aérea do paciente para voltar a ter uma circulação ventilatória naquele lobo, tá? Dependendo da extensão, pode ser uma emergência, tá bom? Anormalidades na relação ventilação-perfusão causadas por pneumopatias, fibrose cística, bronquiectasia, síndromes ciliares discinésicas. Eu falei para vocês um pouquinho sobre isso, né? A discinesia ciliar é quando há uma incapacidade, uma descoordenação desses cílios, né? E temos algumas condições genéticas, inclusive que causam isso, e a bronquiectasia, a fibrose cística, que são doenças que geram alterações de muito muco, isso modifica também a estrutura daquele brônquio. Bronquite crônica, pacientes imobilizados e distúrbios neuromusculares também são situações que a gente quase sempre vai indicar higiene brônquica, porque são pacientes que vão ter, gente, isso aqui tudo é acúmulo de secreção, tá certo? E aí, o que é que determina, o que me direciona sobre a necessidade de fazer higiene brônquica no meu paciente? Primeiro, histórico de problemas pulmonares, se o paciente tem ou não uma doença ou uma condição pulmonar importante, se ele passou ou não procedimentos cirúrgicos, principalmente na região de tórax ou de abdômen. A gasometria, a saturação periférica de oxigênio é um indicativo também, se estão alteradas, se estão baixas. Radiografia, quando eu vejo atelectasia, como eu falei, lobar, por exemplo, aguda, ou num caso de infiltrados, que me dá a impressão de pode ser uma pneumonia, pode ser um acúmulo de secreção, que eu vou ter que tratar, porque assim, gente, o infiltrado é característico de secreção. Só que isso pode ser uma pneumonia ou não. Pneumonia é quando, na verdade, tem um infiltrado, mas naquela secreção que está lá mostrando na radiografia, eu tenho colonização de algum patógeno. Então, a pneumonia nada mais é do que a secreção com patógeno ativo. É uma pneumonia, tá certo? Aí tem infiltrado pulmonar. Eu tenho que ver a eficácia da tosse. Então, se o meu paciente está com uma tosse eficaz, eu fico mais despreocupado com relação a algumas técnicas mais invasivas, umas técnicas mais importantes. Se o paciente está ineficaz, eu vou ter que repensar as técnicas para ele. Ruídos respiratórios na ausculta, lembra dos ruídos adventícios? Sibilo me diz alguma coisa, roncos me diz outra coisa, eu tenho que saber exatamente isso. O padrão respiratório, porque quando eu tenho secreção carregada muito num pedaço do meu pulmãozinho, isso pode alterar a ventilação. O ar não chega naquele canto, eu não percebo talvez uma expansão ou um padrão respiratório normal, eu vejo uma alteração. E os sinais vitais dele, então, aumento de frequência respiratória, o paciente está muito taquipneico, o paciente está... Se eu começar a observar isso, eu posso ser um indicativo de que o paciente esteja precisando passar... Obviamente, as coisas isoladamente não faz sentido, tá, gente? Avaliação inicial, uma avaliação continuada. Eu preciso saber quem é o meu paciente, o que é que ele está acontecendo. A gente não pode simplesmente pegar uma coisa isolada e querer simplesmente resolver tudo. Lembre-se que nós temos um todo a ser analisado, tá? Então, o exame do meu paciente é um exame que tem que ser o mais completo possível. Obviamente, quando eu tenho mais experiência, eu consigo captar mais rapidamente se tem necessidade ou não de uma intervenção de higiene brônquica, por exemplo, tá bom? Mas eu preciso fazer uma avaliação continuada para poder saber as necessidades, não só iniciais basais, mas se mudou a necessidade do paciente. Porque secreção, muco, tá aqui, daqui a pouco tá em outro lugar, de repente mudou, não tem mais som, de repente vira o paciente de lado, mudou tudo. Então tem que fazer uma avaliação continuada com o meu paciente, tá bom? E os fatores que vão me estabelecer, ou para poder, vamos dizer assim, me direcionar para a técnica, eu tenho que saber qual é a condição clínica do paciente. Eu posso botar ele de cabeça para baixo? Eu posso fazer uma técnica no tórax dele? Eu tenho que saber. Onde é que está a ausculta pulmonar, qual o local? Eu tenho que saber se é um paciente que consegue fazer uma técnica sem supervisão, se eu ensinar para ele, sabe fazer, ou eu tenho que fazer tudo sozinho por ele. Condição da musculatura expiratória, né? Porque é a principal musculatura envolvida na expulsão, na tosse em si. É importante ver como é que está essa musculatura.
estabelecer quais são as nossas metas. Então, de fato, a gente tem como prioridade a higiene brônquica, então a gente vai pensar em algumas técnicas. A eficácia da técnica em si, então essa técnica é eficaz para esse paciente? É um paciente criança, é um paciente neonato, é um paciente idoso, é um paciente com tórax muito duro, muito rígido. Eu tenho que pensar se a técnica ainda é eficaz nesses perfis. Indicação e contraindicação da técnica, né? Então, indicado para idoso, é indicado para pessoas que têm refluxo gastroesofágico, é indicado para quem está com aumento da pressão intracraniana, é indicado para quem está com fratura de tórax, tá? Eu tenho que pensar nisso. A minha habilidade do terapeuta, gente, não adianta eu querer fazer vibrocompressão manual se eu não sei fazer vibrocompressão manual. Eu estou fingindo, a eficácia da tosse a eficácia da técnica vai lá para o chão. Então, eu tenho que ver se é uma técnica manual, eu sei fazer, eu sei ensinar a técnica ao meu paciente. Aqui na disciplina, se a gente tivesse presencial, essa aula toda, inclusive, seria uma aula de laboratório, seria uma aula teórico-prática. Eu farei com vocês em laboratório e eu exijo que vocês saibam fazer tudo manualmente. Mas um dia vocês farão comigo, eu estarei lá avaliando vocês. A princípio, a gente precisa saber todas as técnicas aqui na disciplina, tá bom? Aparelhos ou equipamentos, se eu tenho ou não tenho à disposição, se está quebrado ou não está quebrado, se eu sei ou não sei mexer, tá? Fadiga o esforço do paciente e também do terapeuta. Não adianta eu querer fazer técnicas, eu já estou muito cansado. E do mesmo modo o paciente, principalmente se for uma técnica ativa do paciente. E as evidências, gente? Evidência clínica de prática e científica. Eu preciso ter as evidências. Às vezes tem evidência científica que diz não faça tal coisa. Ou diz assim, nós não sabemos te dizer. Mas quando eu faço no meu paciente, dá certo nele. É uma evidência clínica, uma evidência prática. E aí, professor, se a evidência de fora diz que não sabe, mas a minha evidência que já uma vez eu fiz diz que dá, e agora? Eu faço. Eu faço. Se dá certo com o meu paciente, eu faço. Tá? Agora, se a evidência disser assim, não pode ser feito, causar dano, é negativo, a repercussão é ruim, e blá blá blá, ou então tá, se for ruim, eu não faço, tá? E aí, vamos lá. Qual é o grande problema dos estudos? Eles não dizem que não é indicado. Eles dizem que é inconclusivo. Porque muitas vezes a metodologia usada não é apropriada. E aí fica um estudo de baixa qualidade metodológica. Isso quer dizer que eu deva usar, que vai ter eficácia? Não. Mas também o contrário não é comprovado. Então, gente, eu tenho que pensar muito no meu dia a dia também, certo? Para poder equilibrar as evidências. Mas eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ver se aquilo não causa dano no meu paciente. Então, olha, de modo geral, isso aqui não é para vocês decorarem, eu nem vou me aprofundar nisso aqui, mas chegou meu paciente, eu acho que ele tem indicação para fazer higiene brônquica. Eu vou avaliar esse meu paciente, estabeleço o diagnóstico, já vem com o diagnóstico. Se ele é bronquiectásico ou fibrose cística, certeza que é um paciente que precisa fazer higiene brônquica, tá? Certeza que ele tem mais de 30 ml de secreção de escarro por dia. Certeza, porque é um paciente que produz. Então, se ele é dessas duas doenças, eu sigo para o tratamento normal aqui. Se ele não é, se ele tem uma outra condição, eu quero saber, será que produz muito catarrinho por dia? Sim. Então, ele tem tosse eficaz? E aí eu vou começar a analisar a situação do paciente para decidir. Ele não tem muito catarro por dia, mas ele está com atelectasia? Ele não está com atelectasia. Então, eu vou trabalhar só com a mobilização desse paciente, exercício, deixar ele ativo. Se ele tem atelectasia, eu não vou... A higiene brônquica ela não está indicada. Eu vou avaliar a possibilidade de expansão pulmonar. Por quê? Porque ele não tem uma quantidade de catarro que geraria um tamponamento mucoso. Então, se não há uma possibilidade... Se ele tem uma atelectasia, lembra? Colabamento. Isso não é por conta de um tamponamento, então não tem para que eu fazer higiene brônquica. Eu vou fazer expansão do pulmão dele, que é uma aula na sequência que a gente vai ter depois, tá certo? Então, gente, cada coisinha, se a tosse é eficaz, se a tosse não é eficaz,
Se o paciente está cooperando, o paciente não está cooperando, eu quero dizer para vocês que a gente precisa pensar no paciente para tomar as decisões, tá certo? E dito isto, muito catarrinho vem por aí, certo? Esse aqui tá maravilhoso, o bebezinho tá até achando saboroso, tá? Porque é só um muquinho de leve, de via aérea superior, não faz mal não, é de boa, tá? A gente faz agora uma pausa nessa aula. Aqui a gente finaliza então a primeira parte da aula, tá certo? Eu vou retornar com vocês então nas aulas seguintes, com ela continuando um pouquinho sobre esses procedimentos de higiene brônquica, tá certo? Então é isso, gente. Um abraço, até mais.